Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Salomão, que vem mais uma vez conversar conosco. E o assunto é a Previdência, é o INSS, doutora Patrícia. A reforma da Previdência está aí caminhando, já passou na Câmara Federal com uma vantagem muito grande sobre aqueles que eram contra a reforma, né? Estão até dizendo que a direita ganhou da esquerda, né? Mas agora o outro passo é o Senado, né? Isso aí, Assi, bom dia a todos. Então, na verdade, ela ainda tem que ser aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados, porque por se tratar de uma emenda à Constituição... Mas ela foi aprovada já em segundo turno. Não, ela foi aprovada em primeiro turno. Aí ela tem que aguardar o segundo turno, né, por uma questão burocrática mesmo. Depois ela vai para o Senado, que também tem que ser aprovada no primeiro e no segundo turno. E só depois disso promulgada. E aí ela começa a valer. Pois é, e no Senado ela vai ter que passar pelas comissões técnicas. Exatamente. Tudo aquilo que aconteceu na Câmara tem que acontecer no Senado, né? Isso mesmo. Mais emenda, mais destaque, mais isso, mais aquilo. Eles estão até cogitando uma votação paralela, tipo assim, alguma mudança que o Senado fizer para votar paralelamente e deixar o que está em consenso já aí para poder, pela rapidez, pela urgência que eles precisam, né? E agora, com o recesso, só vai retornar em agosto. Mas um grande problema para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, já pagam INSS, né? É porque as regras vão mudar, né? Isso. Eu achava, na minha reforma, eu apenas mudaria o tempo de aposentadoria, de 35 para 40 anos para todo mundo. Que eu acho que, como nós estamos vivendo mais, né? Uma pessoa começa a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Essa reforma é baseada em você. Pois é. Já te falei isso. Aí é o seguinte, mas hoje fizeram tanta coisa e o grande problema para as pessoas que ainda não estão entendendo bem é essa tal de regra de transição. Então, são várias regras. Assim, a pessoa vai ter que olhar quem ainda não implementou os requisitos, porque é muito importante falar que quem já implementou os requisitos já tem o direito adquirido. Então, não precisa sair correndo, preocupado que desesperado, a reforma... né? Isso, que com a reforma não vai poder se aposentar. Quem está faltando, por exemplo, uma regra de transição, quem está faltando 2 anos para se aposentar, para cumprir o tempo exigido hoje, 35 anos de tempo para o homem e 30 para a mulher. Essa pessoa vai ter uma regra de transição, por exemplo, que ela não vai precisar atingir a idade mínima, né? Porque o grande lance da reforma agora é que ela vai ter aposentadoria com exigência de idade mínima, né? 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem. Então, o que acontece? A pessoa que está faltando 2 anos, ela vai poder se aposentar sem exigência dessa idade mínima, mas vai ter que ser com o fator previdenciário e vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, são várias regras de transição. Tem aquela que soma o tempo, né, o tempo de contribuição com a idade. Então, e aí tem que olhar o ano que a pessoa vai implementando. Então, são várias regrinhas que vale a pena a pessoa olhar. Se eu já estivesse nessa condição, eu ia contratar a doutora Patrícia Salomão para resolver o meu problema, porque vai ser mais complicado, tem que ser um advogado mesmo, viu? Vai ser importante fazer o planejamento, exatamente por isso, porque a regra de transição não vai ser tão simples assim, a pessoa avaliar qual que é o melhor caminho. Até aqueles que já implementaram os requisitos, mas que ainda não requereram, talvez a regra de transição, uma regra seja melhor do que a outra. É o caso, por exemplo, aqui, ó, tá bombando de mensagem, viu, gente? Obrigada pela audiência, como a Fátima do Barreiro. Ela tá perguntando para a doutora Patrícia, eu já tenho 30 anos de tempo de contribuição, mas ainda não requeri a minha aposentadoria. Tenho que requerer antes da reforma, doutora? Então, é isso que a gente falou no início. Não precisa se desesperar, você pode requerer, mas pode aguardar também. O ideal é até fazer um planejamento para ver se alguma outra regra de transição vai ser melhor, mas você já implementou os requisitos, vai poder se aposentar com o fator previdenciário, provavelmente. Tem que avaliar o caso, mas provavelmente será essa a situação. Fátima, nada de desespero, ok? Agora nós temos também uma pergunta do Felício. Alô, Felício? Ele que é do bairro Santo Agostinho. Obrigada pela audiência. Ele está perguntando. Eu já tenho 15 anos de tempo de contribuição, mas faço 65 anos de idade em dezembro e já poderia me aposentar por idade. Doutora Patrícia, a reforma vai me prejudicar? É outra regra de transição, que eu acho
Darcy falando. Essa é a transição da aposentadoria por idade, que hoje é exigido 65 anos de idade para o homem, 60 para a mulher e 15 anos, né, de carência, que é como se fosse o tempo de contribuição. Nesse caso dele, ele não precisa se preocupar. Se ele fazendo 60 anos esse ano e completando os 15 anos, ele vai poder se aposentar mesmo depois de aprovada a reforma. Mas olhando o fator previdenciário. Nesse caso, a aposentadoria por idade não tem o fator, não. Ele vai usar uma regra que é 70% mais 1% por cada ano a mais. Eu acho até que o sujeito, quando entra... Isso é muito difícil encontrar um cidadão, uma cidadã, né? Nesse caso, começou no mercado de trabalho, começa ele mesmo a fazer tipo uma poupança, a depositar uma poupança com a predisposição de só mexer nessa poupança no dia que aposentar. Ou seja, aí eu vou ter quanto que eu vou ter de dinheiro que eu consegui guardar para minha aposentadoria. Um amigo meu não fez isso, né? Só que tem que quando ele assustou, ele estava chegando aos 70 anos e tinha apenas 15 anos de previdência paga. Então ele teve que vender um bem dele, imóvel, para arranjar dinheiro e pagar tudo aquilo que teria que pagar na vida toda. Né? Pode acontecer isso, não pode? Pois é, isso aí a gente tem que olhar, porque às vezes a aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa pode pagar um período que ela deixou de pagar. Então tem que fazer o planejamento para olhar a viabilidade disso, né? Então ela às vezes... Planejamento é tudo, né, doutora? Isso mesmo, porque às vezes as pessoas ficam no achismo, só olhando na internet e tal, ou consultando às vezes alguém que não tem o conhecimento, e é muito importante verificar. E o quanto antes, melhor, assim, porque é isso, para não chegar e ter a surpresa, porque às vezes ter deixado de pagar por tanto tempo prejudica a pessoa demais. Tá bombando aqui, gente. Perguntas do Cláudio, lá do bairro Calafate, obrigada. Doutora Patrícia, falta um ano para eu me aposentar por tempo de contribuição. Como ficaria a minha situação se a reforma for aprovada? Então, aí é aquela regra de transição que eu falei, né? Que é a pessoa que está faltando menos de 2 anos, né? De 2 anos para menos para poder se aposentar. Vai ter que cumprir o pedágio, que no caso dele, se fosse aprovado hoje, por exemplo, ele teria que cumprir mais 6 meses, um ano e 6 meses. E aí ele poderia se aposentar com o fator previdenciário, se ele não tiver começou a trabalhar aos 20 anos de idade, 40 anos, 60, ele vai ter mais 5 anos ainda de trabalhar. Vai se aposentar aos 45 anos de idade de serviço prestado. Teoricamente, se ele já não tiver cumprido os requisitos e não quiser se aposentar hoje pelo fator previdenciário, né? Então tem essa questão. Por isso tem que analisar. O fator previdenciário vai continuar? Continua só para os casos de regra de transição. Só na regra de transição? Só na regra de transição, vai Depois, acabar. para quem vai começar outra vez na Previdência, vai ser... O cálculo vai ser assim, 60% do valor acrescido de 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, a pessoa que tiver 30 anos de contribuição e a idade mínima para se aposentar, ela vai se aposentar com 60% mais 20%, 80% ao invés do fator. Mas aí ela vai ter que ter cumprido a idade mínima. Então, é bem complexo, Parece entendeu? Um jogo de quebra-cabeça. Tem que analisar cada caso. Tem que ter um advogado mesmo do seu lado para poder olhar isso aí. Né, doutora Ó, a Flaviana, gente, olha o caso dela que interessante. Flaviana de Caeté, ela tá falando o seguinte: eu tive a minha aposentadoria por invalidez cancelada, doutora. Aí ela fala assim, mas eu já tenho 30 anos de tempo. Posso usar esse tempo para me aposentar por tempo de contribuição? Então, esse caso da Flaviana está acontecendo muito. A primeira coisa nesse caso dela é verificar se ela tem o direito a restabelecer a aposentadoria por invalidez. Caso não tenha, esse tempo pode ser computado para a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que seja intercalado com o pagamento de uma contribuição. Então, é outro caso também, tem que ser analisado o caso concreto para verificar qual a melhor opção para ela, né? Qual a melhor situação que ela vai se encaixar. Mas o importante é frisar que o tempo que a pessoa recebeu o benefício por incapacidade conta como tempo de contribuição, sim. Boa notícia, né, Flaviana? Tem o Plínio aqui também, gente. O Plínio, lá de Sabará, meu conterrâneo, um grande abraço. Ele tá falando o seguinte, o tempo de escola técnica conta para eu me aposentar, doutor? É outra pergunta também importante. Isso aí o planejamento vê. O tempo de escola técnica, via de regra, conta sim. A pessoa tem que pegar a documentação na escola técnica que, né, apresenta lá uma certidão de tempo e ela vai usar isso para requerer o benefício dela. A Constituição de 88, ela privilegiou os trabalhadores, inclusive aquele, por exemplo, que entrou para o serviço público já com 35, 40 anos de idade, ele podendo levar o tempo dele de contribuição do INSS.
para fazer o tempo de e aposentadoria. ainda hoje pode, ainda a verbação do tempo. E foi a partir da Constituição de 88 que essas coisas puderam ser feitas. E isso, assim, é muito importante. No planejamento mesmo, a gente olha isso, porque às vezes a pessoa leva um tempo que ela tem no serviço público, ou leva do INSS para o serviço público, ela faz essa troca aí e às vezes consegue um benefício melhor possível. Então a gente analisa muito essas questões de servidor público com o tempo que ele tem no INSS para averbar e conseguir a aposentadoria. Mais pergunta, Patrícia? Bombando, gente. Meu telefone tá assim, ó. Deixa eu falar para você uma coisa. A Neuza, gente, é uma pergunta que várias pessoas devem ter também. Ela está perguntando para você, Patrícia, é possível pagar um período que fiquei sem contribuir com o INSS? Porque todo mundo passa aquele aperto, não é mesmo? Às vezes deixa de contribuir e acha que não tem mais jeito. É muita gente. Isso acontece muito com quem é autônomo, quem é empresário, ou aquela pessoa ficou desempregada por um tempo e aí ela ficou, às vezes, fazendo, né, um freelance, bico, né, como se chama. E ela vai deixando contribuir para lá. E às vezes ela considera que aquilo não é importante na hora, vai pagando as contas e vai deixando. Quando ela vê agora se aproximando da idade, reforma sendo aprovada, e aí? Ela está faltando exatamente aquele tempo que ela deixou de contribuir. Aconteceu isso com um amigo meu que eu incentivei ele pagar como autônomo. Então ele pagou um carnezinho, um ano, então ele pagou o carnezinho. Depois não pagou mais. Pagou mais, ele foi trabalhar em outro lugar e tal, e etc e tal. Outro dia ele tentou aposentar-se, né? Mas aí estava lá nos arquivos do INSS aquele 1 ano de aposentadoria que ele interrompeu. Não é não? Então ele deixou de pagar até se empregar novamente e ter o pagamento regularizado. Agora a boa notícia, assim, é que via de regra pode pagar esse tempo. Tem que ser analisado também, né? Se tem o exercício da atividade remunerada. Nesse caso dele, que ele já deixou de pagar, então prova que ele estava exercendo atividade remunerada, ele estava em débito. Tem que avaliar qual o valor que vai pagar. Caso a caso, esse né? é um outro caso também que é preciso analisar para ver o que vai impactar, se vai valer a pena. Por exemplo, uma pessoa que paga para conseguir entrar na regra de transição, excelente. Ela paga, por exemplo, outro dia um caso lá no escritório, ele pagou 2 anos de retroativo, mas ele conseguiu ficar com 33 anos. Então, ele entra na regra de transição para não precisar cumprir a idade mínima para se aposentar. Então, tem várias situações que podem valer a pena. A regra de transição é aquela velha coisa do direito, né? Você não perde os seus direitos, você está com os direitos garantidos. Isso aí. Né? Então, você tem uma transição que, apesar de você não ter cumprido o requisito, você tem uma transição que te beneficia. Doutora, agora sobre a aposentadoria especial. O Juarez, alô Juarez, ele é de Igarapé, grande abraço. Ele está falando o seguinte, eu sou médico e tenho 25 anos de trabalho. Tenho direito à aposentadoria especial? Como que eu faço? Então, o médico, até 95, ele bastava a categoria como médico, já era enquadrado como especial. Então, ele já conseguia, até 95, ele se aposentaria com os 25 anos, né, tendo lá o CRM médico, pronto, já conseguia. Depois de 95, ele precisa comprovar que ele estava exposto aos agentes biológicos de forma contínua, né, do jeito que a lei exige. Né? Então, precisa comprovar isso através de PPP, através de laudo técnico, mas é possível sim, a gente tem pego esses casos no escritório e a pessoa tem que avaliar mesmo a situação, pregar a documentação, requerer no INSS se for indeferido e ir para ação judicial. Mais uma pergunta da Ângela Alves. Alô, Ângela, obrigada pela audiência. Gostaria de saber o que pode mudar no LOAS. Recebo há 11 anos. Se puder me responder, ficarei grata. Responde para a Ângela. Segundo o projeto aprovado até agora, né, segundo a aprovação, eles não vão mexer nessa questão do LOAS. Vai continuar sendo 65 anos de idade, a pessoa tem que cumprir o requisito da renda, né? Ou, no caso, ou 65 anos de idade ou a invalidez, seja homem ou mulher. E a renda mínima familiar, que pela lei é 25%, né? De um salário mínimo. Pouco, né? E aí, então, a pessoa tem que passar aqueles requisitos todos. Mas o LOAS, é importante dizer que ele vai continuar sendo pago, mas ele não é definitivo, ou seja, é um benefício assistencial. Então, se a pessoa deixa de preencher o requisito, ela perde o direito ao benefício. Então, muitos clientes ligam, mas e se eu passar a ganhar uma pensão? Não, aí o LOAS vai ser cancelado. Pois é, doutora Patrícia Salomão, acabou o nosso tempo. Que pena. Pois é, mas a senhora vai voltar aqui novamente porque o assunto Previdência é palpitante e precisa ser esclarecido. É a bola da vez. Gente, muito obrigado, Patrícia. Gratidão e alegria, e até amanhã. A gente volta aqui pela TV Horizonte, uma boa tarde.